Olá pessoal, neste vídeo iremos abordar o resumo do capítulo 4, Elementos de Engenharia Genética, do livro de Biotecnologia Industrial. O surgimento da engenharia genética na década de 70, ele foi uma decorrência assim, natural da grande quantidade de conhecimentos que vinha se acumulando aí na área de biologia molecular, envolvendo principalmente as bactérias e os seus vírus. Com o progresso nessa área, a engenharia genética teve um impacto gigante sobre a biotecnologia e hoje é possível programar geneticamente os organismos vivos para a superprodução de algum metabólito e ainda de substâncias que serão produzidas por outros micro-organismos. Por exemplo, qualquer proteína ela pode vir a ser produzida em fermentações industriais desde que o gene que a codifica ele seja enxertado, em outras palavras, que ele seja clonado em um micro-organismo, né? E aí ele passe por ele ser expressado. A clonagem de um dado fragmento de DNA, ela permite que, partindo apenas de uma molécula, sejam produzidas quantidades ilimitadas dessa mesma molécula. E aí, depois que um fragmento de DNA tiver sido isolado e amplificado, aí as suas propriedades elas podem ser, então, caracterizadas e a sua sequência de nucleotídeos determinadas com precisão. Chama-se, então, de engenharia genética o conjunto de técnicas que tornam possível a criação de novas combinações gênicas que são inexistentes aí na natureza. Então, através da tecnologia do DNA recombinante, tornou-se possível construir novas espécies de material genético, né, através da recombinação que é realizada artificialmente no laboratório. E para realizar essa experiência no laboratório, são necessários um método para que ele vai voltar a ligar in vitro diferentes moléculas de DNA, originando uma molécula de DNA recombinante. São necessários também um elemento transportador de genes, um meio de introduzir o vetor numa célula viva que é capaz de multiplicá-lo e também uma maneira de selecionar apenas as células que tiverem incorporado o DNA recombinante. As enzimas de restrição são tesouras moleculares que cortam a molécula de DNA em pontos específicos. A construção do DNA recombinante, ela requer que seja possível cortar as moléculas de DNA de modo preciso e reprodutível. É imprescindível que todas as moléculas do vetor elas sejam cortadas exatamente na mesma posição. Não se pode realizar esse tipo de construção através da clivagem aleatória do DNA do vetor. O fenômeno de restrição ele consiste na produção pela bactéria de uma enzima que ela é capaz aí, de degradar o DNA invasor. E aí o DNA próprio da bactéria ele fica protegido do ataque aí pela enzima de restrição, né? Porque ao mesmo tempo em que ela produz essa enzima de restrição, ela também, a bactéria produz uma enzima de modificação e são acrescentados grupos metila, né? Algumas bases aí do DNA, que é reconhecido por essa enzima de restrição. E uma vez metilada, essa enzima ela deixa de ser reconhecida pela enzima de restrição. Então podemos dizer que as enzimas de restrição elas são endonucleases que reconhecem a sequência específica aí dos nucleotídeos na molécula de DNA. E aí elas cortam essas duas cadeias de DNA num ponto específico dentro dessa sequência. Os vetores genéticos, eles são moléculas de DNA que podem aceitar introduções de DNA estrangeiro em regiões não essenciais, para dentro da célula hospedeira. Então, serão as transportadoras aí do DNA heterólogo para o interior aí, da célula hospedeira. E isso vai possibilitar a sua multiplicação sob a forma de uma molécula híbrida. Para que o DNA recombinante ele possa ser clonado, então é preciso que o sistema enzimático de síntese de DNA, que é o processo de replicação do DNA da célula, ele reconheça um novo DNA. Plasmídeos e bacteriófagos, eles contêm tais origens de replicação e eles apresentam a replicação autônoma, ou seja, independente aí do cromossomo da célula. Então, sendo replicados pela célula hospedeira, haverá cópias
de tais replicons em todas as células do clone. O primeiro vetor utilizado em engenharia genética foi o Plasmídium PSC101, que ele é natural aí da bactéria E. coli, que é portador de um gene de resistência ao antibiótico tetraciclino. E a partir dos plasmídios naturais de bactérias, foram derivados novos plasmídios para servir como vetor, né, de clonagem. E aí, para clonar as bactérias, são utilizados bacteriófagos e não os plasmídios, né? Porque esses sistemas de clonagem eles proporcionam maior facilidade de isolamento aí, de moléculas híbridas. Visando combinar vantagens dos dois sistemas, né, de clonagem, que seriam os dos plasmídios e os dos bacteriófagos, foi desenvolvido uma nova classe de vetores artificiais, que eles são chamados de cosmídeos. Os cosmídeos, eles são plasmídeos que foram inseridas pequenas sequências do DNA do bacteriófago lambda, né, os sítios COS, que são necessários aí para o empacotamento do DNA do fago, na cabeça da partícula, para permitir que sejam empacotados uma grande quantidade maior de DNA estrangeiro e seja conservado por períodos de tempos muito mais longos. Quando se trabalha aí com genomas de eucariotos superiores, é necessário clonar fragmentos grandes de DNA. Então, para acomodar esses fragmentos grandes, foi desenvolvido um tipo especial de plasmídio, né, de levedura, que é chamado de YAC, que ele é capaz de aceitar 10 vezes mais aí, DNA. E ele também contém todos os elementos de um verdadeiro cromossomo. E ele é estável após a inserção de fragmentos grandes, né? Então, ele é um cromossomo artificial. O plasmídio, para ser usado como vetor de clonagem, ele deve ter as seguintes características. Ele deve ter baixo peso molecular, para permitir que o vetor seja facilmente isolado e intacto. Deve também apresentar pelo menos um sítio único para uma determinada enzima de restrição, o sítio de clonagem, para permitir que o vetor ele seja clivado num só ponto, onde será inserido o DNA estrangeiro. Deve também ser portador de uma origem de replicação compatível com o sistema hospedeiro, para permitir que o vetor ele se perpetue entre a descendência da célula inicialmente transformada, originando um clone molecular. Deve conter pelo menos um gene marcador para permitir a seleção dos clones transformantes dentro de um grande número de células que são submetidas ao processo de transformação. Deve ter controle relaxado de replicação para permitir que o DNA do plasmídio ele seja amplificado, possibilitando a obtenção de quantidades ainda mais significativas do gene estrangeiro. E deve não ser um plasmídio conjugativo. Isso trata-se de uma medida de segurança, visando evitar a disseminação do DNA recombinante fora do laboratório. Há casos em que não é possível empregar enzimas de restrição para clonagem. O problema vem do fato de que pode haver sítios susceptíveis à ação de enzima dentro da sequência gênica que se quer clonar. E para contornar esse problema, deve-se fazer uma fragmentação mecânica do DNA, que gera quebra aí ao acaso, né, para garantir que pelo menos algumas das moléculas aí não sejam quebradas dentro do gene de interesse. Bem, pessoal, o próximo vídeo dará sequência aí à construção do DNA recombinante e outros temas ligados aí aos elementos de engenharia genética. Bem, pessoal, é isso e obrigada. Bom, nos casos que não é possível empregar enzima de restrição para clonagem, a gente tem outras alternativas. Entre elas, a transferase terminal, a síntese química e a DNA complementar. A transferase terminal é uma enzima encontrada no timo de vitela, e essa enzima ela consegue adicionar nucleotídeos às extremidades da cadeia de DNA. Então, é uma técnica bastante usada
A principal vantagem é que não há possibilidade do vetor voltar à sua forma original. Porém, nessa técnica, os fragmentos do DNA a ser clonado, eles podem ligar entre si, causando ao plasmídio recombinante uma situação diferente daquela do genoma original. E, além disso, nessa técnica é uma dificuldade de remover o fragmento de interesse do vetor. A síntese química, mais conhecida como PCR, que a gente vai abordar mais adiante. E a DNA complementar, que é um método mais direto para se isolar um gene. A partir do gene isolado, você isola o RNA mensageiro de uma dada proteína. E a partir da enzima transcriptase inversa, ela consegue formar um DNA de fita dupla a partir de qualquer molécula de RNA, sem necessitar de uma fita molde. Para o PCR, a gente precisa de uma biblioteca genômica. Essa biblioteca genômica é uma fragmentação do DNA de interesse por ação mecânica ou até mesmo por enzimas de restrição. No PCR, você consegue amplificar uma determinada região do genoma. Basta reconhecer as sequências que ladeiam aquela determinada região de interesse. E a partir daí você consegue fazer a amplificação somente dessa região de interesse do genoma. Essa técnica ela revolucionou o campo da engenharia genética, principalmente pelo fato dela ser usada como diagnóstico de doenças. Além disso, ela permitiu a técnica de impressão digital do DNA, onde é possível fazer teste de paternidade a partir do PCR. O PCR ele envolve os seguintes ciclos. Primeiramente, a desnaturação térmica da dupla fita do DNA-alvo. Aí, a partir disso, a gente tem o resfriamento para permitir o emparelhamento dos primes com as regiões complementares nas duas fitas desnaturadas do DNA. E a partir disso, a gente tem uma extensão desses primes por ação da DNA polimerase. Então é uma técnica bastante utilizada que aí causou uma grande revolução no campo da engenharia genética. A expressão da informação heteróloga. Com o desenvolvimento da engenharia genética, é possível expressar qualquer gene em qualquer organismo hospedeiro. Porém, o organismo hospedeiro ele precisa ter alguns passos metabólicos que devem ser realizados para a gente conseguir essa expressão da informação. Primeiramente, essa célula hospedeira deve fazer a transcrição do gene. Após isso, fazer o processamento do RNA mensageiro e traduzir esse RNA mensageiro em proteína. E em alguns casos é preciso fazer um processamento pós-traducional, que é o caso, por exemplo, da insulina humana, que o organismo que produz essa insulina e adiciona uma cadeia ramificada nessa insulina. Então, para ser usada em seres humanos, é preciso remover essa cadeia que é adicionada pela célula hospedeira. Além disso, a proteína ela não deve ser degradada pela célula hospedeira e pode ser secretada. Quando ela pode ser secretada, é preciso adicionar um peptídeo sinal na extremidade dessa proteína. Esse peptídeo sinal ele tem caráter hidrofóbico, então, portanto, ele consegue ultrapassar pela membrana celular e assim ser secretada. Para o isolamento do gene clonado, a gente tem alguns métodos, são os métodos genéticos, métodos imunoquímicos e métodos de hibridação de ácidos nucleicos. Os métodos genéticos ele consegue isola o gene pela complementação de uma função deficiente na célula hospedeira,
Como, por exemplo, um exemplo é o caso da Escherichia coli, em que eles adicionam uma expressão da luciferase do vagalume. Então, aquelas colônias recombinantes, elas conseguem ficar aquela eliminação do vagalume. Então, a partir disso, ela consegue isolar esse gene clonado a partir da identificação das colônias recombinantes. Os métodos imunoquímicos é pelo anticorpos, então é adicionado anticorpos para identificar o gene clonado, e a partir desses anticorpos eles passam por um sistema de filtragem, outro tem um sistema para identificar esse anticorpo que ligou ao gene clonado. E tem os métodos de hibridação de ácidos nucleicos. Nesse método é adicionado marcadores ao gene clonado, e posteriormente eles passam por um filtro e tem uma sonda, e eles são identificados a partir de uma sonda genética. A sonda genética é a técnica mais utilizada para isolar o gene. Em alguns casos até usa marcadores radioativos. Então, portanto, há um estudo para evitar o uso desses marcadores radioativos. Então, a sonda genética é possível utilizar quando se isolou o RNA correspondente ao gene em questão, quando se trata de um gene com alto grau de conservação e quando já tiver informações sobre a sequência daquela proteína codificada. Os sistemas hospedeiros do DNA recombinante. A gente pode ser vários hospedeiros. A gente tem hospedeiros procarióticos, como é o caso da E. coli, hospedeiros eucarióticos, como é o caso da Saccharomyces cerevisiae. A gente pode usar hospedeiros mamíferos, como o mais utilizado, os primatas, até mesmo em plantas. A partir de vírus a gente consegue adicionar o gene a ser clonado dentro da célula da planta. A E. coli e a Saccharomyces cerevisiae são os hospedeiros mais utilizados, por causa que desde os primórdios da engenharia genética esses organismos são muito utilizados. Então eles já têm muito conhecimento científico adquirido a partir desses dois organismos. Então eles são bastante utilizados como hospedeiros. E tem muita questão de segurança e preservação ambiental quando você trabalha com micro-organismos de engenharia genética. Ele tem alguns riscos ao manipulador, então já tem vários estudos apontando os riscos que tem esse campo, né, da engenharia genética para o manipulador. E tem pode ocorrer uma contaminação do meio ambiente por micro-organismos de engenharia genética. Esses micro-organismos no meio ambiente eles podem alterar, né, aquele habitat mesmo. Ele pode acrescentar, levar funções diferentes para outros micro-organismos do meio ambiente. Então é muito utilizado os sistemas suicidas, onde é acrescentada uma expressão naquele hospedeiro que após a clonagem do gene, ele se suicida. Então é o mais utilizado. Então se eles conseguir contaminar o meio ambiente, ele irá fazer um sistema de suicídio. E tem também bastante utilizado uma expressa nesses hospedeiros, ele deixa eles mais vulneráveis, ao meio ambiente. Então eles não conseguem sobreviver por muito tempo no meio ambiente.